que eu não fico muito quieto. Então, não adianta ficar preso no pedestal o microfone. Bom dia a todos, bom dia a todas. Muito obrigado pelo convite. A Gladys já falou, de certa forma, né, da minha profissão. E para tratar um assunto referente, que se refere à sexualidade humana, nós vamos falar de gênero, né? Então, eu trouxe para vocês um pouquinho das minhas credenciais, né? Eu sou um profissional da área de sexualidade, um pesquisador, professor pesquisador na área de sexualidade humana. A minha área é antropologia e sexualidade, sou psicólogo clínico, mas estudo antropologia e sexualidade. E sou ligado a todos esses grupos, né, que tratam do assunto, inclusive um deles que é ligado à Organização Mundial de Saúde, que é o OSS. Então, nós vamos falar hoje sobre igualdade de gêneros, é no plural, estava no singular na divulgação, mas é no plural, à luz da doutrina espírita. E quero dizer por que é no plural, porque hoje a gente não fala mais de gênero, né, apenas pensando como se pensava antigamente, onde existia um gênero principal, que era o masculino, né? Hoje a gente fala de gêneros, porque nós temos multiplicidade de gêneros. E todo mundo acompanha, tem gente que chega para mim no consultório muitas vezes e fala assim, nossa, eu estou me perdendo já naquela sigla, né? Ela está cada vez maior, né? LGBTQIAPN+, e realmente vai aumentar muito com o tempo. Hoje a gente já acha que essa sigla está grande, ela vai aumentar mais ainda, e tem um motivo especial para isso estar aumentando, porque ela trata de identidade. E cada um de nós é único. Não vai existir sigla suficiente para 8 bilhões de pessoas que estão encarnadas na Terra. Um momento qualquer as pessoas vão ter essa noção e essa sigla vai deixar de ser usada. Mas, atualmente, ela ainda representa grupos. E essas pessoas precisam de representatividade, sim. Porque até 170 anos atrás... Aliás, menos, né? Até bem pouco tempo, só quem aparecia, só quem tomava decisões, só quem se manifestava era a pessoa do gênero masculino. Mas o que significa tratar um assunto à luz da doutrina espírita? Porque eu estou trazendo um tema que é um tema bastante atual, né? E assim, quando a gente pensa, mas Kardec, será que falou sobre isso? Então, quando a gente pega um tema da atualidade, seja ele qual for, e trata esse tema à luz da doutrina espírita, o que a gente está fazendo é um exame minucioso do tema, comparando e trazendo, de alguma forma, aquilo que Kardec escreveu ao longo da sua obra. Então, a gente vai em busca de similaridades no assunto. E será que Kardec tratou alguma coisa sobre gênero na doutrina espírita? Olha aí que interessante as referências desse trabalho. Não são poucas. E algumas delas que eu destaquei, né, fala aí, olha, igualdade dos direitos do homem e da mulher. Ele escreveu isso em 1857. Ainda hoje, a gente discute muito sobre igualdade de direitos, né? Ele fala sobre estado social da mulher em 1865, se as mulheres têm alma. Olha que pergunta interessante, né? Será que mulher tem alma? E isso é um artigo muito legal de se ler, né? De 1866, né? Em Pensamentos Espíritas que Ocorrem no Mundo, ele está discutindo a questão da emancipação da mulher também. E a gente vai ver ainda, olha, a emancipação da mulher nos Estados Unidos. É muito interessante que passa batido para a maioria de nós que esse não é um tema novo, parece novo. Sempre que a gente ouve alguém falando sobre diferença de gêneros, ou igualdade de gêneros, ou questões outras que envolvam, né, a diferença entre o masculino e o feminino e tudo que existe entre esses dois, né, a gente acha que é super novo, e não é. Então vamos começar com a pergunta 200 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta assim para os espíritos: os espíritos têm sexo?
E lógico que quando ele pergunta sobre isso, a referência que se tem, ele não pergunta se os espíritos têm gênero, ele pergunta sexo. E aí, quando essa pergunta é feita, automaticamente os espíritos já identificam que ele está falando de uma questão genital, de uma questão, inclusive, do encontro das genitálias, de homem e mulher. E aí os espíritos muito sabiamente respondem, não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica, ou seja, é necessário um corpo físico que tem órgãos genitais. E aí os espíritos deixam muito claro que na espiritualidade não existem órgãos genitais. Isso faz parte do corpo físico. Tem gente aí fazendo, mas é verdade. Então, olha só, vou trazer para vocês alguns aspectos que são tratados, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde dessa forma. A partir de agora, eu queria pedir para vocês pegarem alguns conceitos que vocês trazem e coloquem do lado, deixa na estante ali do lado, né? Porque senão tem coisa que vocês vão olhar e vão falar assim, mas será que é assim mesmo? E eu estou trazendo para vocês o que há na ciência, na área de sexualidade, né, de mais atual, né? Então, conceito de sexo são as características biológicas, corpo, né, que dividem uma espécie em machos e fêmeas, né, e tem um caráter meramente reprodutivo. Quando a gente pensa, né, que função do homem e função da mulher está sempre restrita apenas à reprodução, como algumas outras igrejas, outras doutrinas propõem, a gente cai num caráter que se chama de caráter essencialista do ser. E nós somos mais do que isso. Então é importante a gente olhar para isso além de um caráter apenas reprodutivo, porque tem muita gente que veio para essa encarnação e para essa vida e não veio para se reproduzir, fisicamente falando. Veio para produzir conhecimento, veio para produzir arte, veio para produzir outras coisas, né? E não necessariamente reproduzir a espécie humana. Então a gente é mais do que um caráter apenas reprodutivo. Mas, e o que vem além do corpo físico, né, e que tem a ver com sexualidade? Porque a gente já viu que falar, né, sobre reprodução é um caráter essencialista. Tem algo além disso. E aí, vamos lá. Allan Kardec, num artigo da Revista Espírita de janeiro de 1866, há 159 anos, portanto, então a gente nem imaginava estar aqui em algum momento como esse, ele diz o seguinte: sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas por esse mesmo organismo. Essa influência não se apaga imediatamente após a destruição do envoltório carnal. Então, olha só, o que ele está falando aí, né? Que o espírito que reencarna, ele vai sofrer influência do corpo. Então, se for um corpo masculino, tem algumas influências, se for um corpo feminino, tem outras influências. Essa influência é vivida pelo espírito, tanto que a gente desenvolve alguns aspectos mais ligados. Ele vai falar em alguns momentos na obra dele de caráter positivo e caráter passivo, né? Então é bem importante a gente saber que o corpo influencia o espírito, mas ao mesmo tempo, quando a gente desencarna, a gente guarda algumas dessas influências. Mas por quê? Porque a gente está aqui no plano físico exatamente para aprender, para que o nosso espírito vá agregando cada vez mais conhecimento, mais possibilidades de atuar um dia na criação ao lado do Criador, né? Então a gente tem que agregar cada vez mais coisas. Vamos continuar, né? Então não se apaga imediatamente. Da mesma forma que ele não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Então, quando um espírito que se manifesta, muitas vezes numa reunião mediúnica, que vem aqui, ele se apresenta e tem um médium vidente, e o médium vidente fala assim: era o seu fulano, e dá para perceber que era ele, porque ele estava com o chapéuzinho que ele usava, ele estava com a gravatinha borboleta, tal. Então a gente reconhece
porque ele não abandonou ainda algumas das suas características. Olha, ele falou de uma forma que ele costumava sempre se referir às pessoas. Então, por exemplo, meus queridinhos, né? Então alguém já ouve isso e fala assim, opa, é o seu fulano. Né? Meus amigos, minhas amigas, olha, é tal espírito. Então, são características que são conservadas para que, inclusive, a gente possa se identificar na espiritualidade. Também a gente mantém, em alguns momentos, né, por vontade própria do espírito, uma aparência enquanto desencarnados, mas não necessariamente aquela de quando a gente desencarnou. Bom, continuando aqui, né? Então, ele mantém isso. Depois pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências num mesmo sexo, o que faz com que, durante muito tempo, ele possa conservar na condição de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês refletirem, não precisa me responder, não. Vamos imaginar um espírito que teve uma sequência de 50 encarnações como mulher e, de repente, reencarna num corpo masculino. Será que vai ser fácil abandonar os gostos, os desejos, as inclinações que existiam do passado? Será que é tão simples assim? É só para a gente pensar um pouquinho. O inverso também é verdadeiro. Um espírito que era um espírito masculino, que teve muitas encarnações num corpo de homem, era um brucutuzão, invadia, né, um monte de territórios, brigava com todo mundo, matava um monte de gente e, de repente, reencarna num corpo feminino. Será que assume facilmente um lado mais delicado, um lado mais sutil? Ou aquilo tudo que estava presente ainda fala alto? Então, é uma reflexão para todos nós. O que é gênero? Né? E aí a gente está entrando num assunto delicado, porque política e religião resolveram botar voz a respeito de uma coisa que eles não dominam, né? E começaram a falar coisas que não deveriam ser faladas. Mas nós vamos pensar juntos aqui a respeito. Gênero é um produto social. É a produção e reprodução social muito mais elaborada das identidades e comportamentos que dizem respeito ao que é masculino e feminino em um sistema cultural. Na nossa cultura, ser masculino ou ser feminino é diferente de uma cultura de uma tribo no Alto Xingu. Como é diferente também do masculino feminino na França. Como é diferente também do masculino feminino lá no Oriente Médio. E eu estou falando alguns lugares para vocês que é fácil da gente comparar, né? Como é uma mulher no Alto Xingu, como é uma mulher aqui em São Paulo, como é uma mulher lá no Oriente Médio. São completamente diferentes e se comportam de maneira diferente. E para vocês verem como o gênero é realmente uma coisa social, é um produto, né? Quando alguém vai ter um filho e fica sabendo antes do nascimento dele que vai ser um menino, o quarto é azul, os brinquedos são bola, carrinho, ferramenta e assim por diante. Se é uma menina, o quarto é cor-de-rosa e enche o quarto de boneca, panelinha, vassourinha, fogãozinho. Ops. Espero que esteja mudando, mas de verdade, né, as avós adoram dar fogãozinho, panelinha de presente para suas netinhas, né? Então, vamos lá. Em relação ao sexo cromossômico, ele não é mutável. Então, o nosso corpo biológico, em termos de gênero biológico, a gente não muda. Existem genes que comandam isso. Então, no homem, é um gene que a gente chama de XY, e na mulher, o mesmo gene que rege a sexualidade é XX. Se esse homem mudar do gênero masculino para o feminino, ele continua sendo XY no corpo, né? Se uma mulher mudar do corpo feminino para um corpo masculino, continua sendo biologicamente XX. Mas, olha só que interessante, em relação ao indivíduo, como ele se porta, como ele se apresenta, como ele fala, né? A sua identidade biopsicossocial e espiritual, né? O gênero é mutável. Então, a gente está vendo por aí, não é novidade para ninguém, que uma pessoa hoje nasce mulher e ela pode terminar os seus dias de encarnado como homem.
Um indivíduo nasce homem, ele pode terminar os seus dias de encarnado como mulher, né? E a medicina, inclusive, já propõe que até em termos genitais isso seja possível. Então vamos entender agora a ideologia de gênero. Como eu comentei agora há pouco, né? A política e as religiões mais fundamentalistas se apropriaram do termo gênero e inventaram a ideologia de gênero para contrapor o que se fala sobre sexualidade em ciência. Então vamos lá, é um conceito que tecnicamente é incorreto. Por quê? Porque gênero não compõe uma ideologia, não é algo que a gente pensa e ensina para alguém. Ah, vou ensinar a Gleides a ser homem. Não tem como, né? Quando eu era criança, eu cheguei a ouvir muitas vezes do meu avô ou de algumas pessoas algo do tipo: ah, precisa ensinar fulano a ser homem. E vocês podem pensar as maiores barbaridades que se faziam com o menino para ensinar ele a ser homem. Mas tem tribo no Alto Xingu que ainda faz isso, né? O menino chega numa certa idade, ele tem que passar por uma prova de que ele é homem. Se ele não passar na prova, ele não é morto, não, ele não é banido da tribo. Ele assume atribuições do gênero feminino dentro da tribo, ele continua na tribo, né? Ele só não vira caçador, ele só não vira construtor, né? Mas tem isso também. Mas não se ensina. Então ninguém passa nessa prova, né? Então a pessoa ela tem a sua identidade, o seu modo de ser, o seu modo dela se apresentar, como ela quer ser vista e reconhecida pelos outros na sociedade. E ideologia é algo que refere como ideias, valores, princípios e determina uma visão de mundo e um agir político e religioso. Eu estou frisando o político e religioso, porque são essas duas instâncias que tentam convencer as pessoas de que se ensina a ser homem ou se ensina a ser mulher. Tá? E não existe esse ensinamento. E aí, se o conceito existisse, né, ele teria alguma utilidade? Talvez, né, serviria para identificar e criticar a naturalização das relações de gênero. Hierarquização sexual. O que é isso? O homem é superior à mulher. Isso é hierarquização sexual. Heteronormatização social, que somente as relações heteronormativas são válidas e que tudo tem que seguir a norma heterossexual, né? Machismo, sexismo, misoginia, homo e transfobia e etc. seriam coisas explicadas pela ideologia de gênero, não ensinadas, não se ensina gênero. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês um pouquinho de algo que é muito difícil, principalmente para as pessoas que acham que sim, se ensina alguém a ser homem ou a ser mulher. Então, olha só. E o que aconteceu? Sumiu aí. Pessoal da técnica, por favor, a imagem sumiu. Aí, voltou e sumiu de novo. Será que é aqui, por causa da figurinha? Não é uma figurinha pornográfica, então não tem problema, tá certo? Vamos ver. Aí. Ah, o problema é a figura. Então eu vou falar para vocês o que estava na figura, né? Está falando assim: ideologia de gênero é uma expressão que quase sempre é usada para falar de maneira pejorativa sobre pensamento com perspectiva de gênero. E perspectiva com pensamento de gênero é algo que fala de liberdade sexual, igualdade de gênero entre homens e mulheres, diversidade de gênero, então a existência daquilo entre o masculino e o feminino, entender de onde vêm as ideias do masculino e feminino, considerar e combater os papéis de gênero e uma educação inclusiva e respeitosa. Bom, vamos ver se entra agora. Tarará. Parará. Aí, pronto. Então, identidade de gênero é quem eu acredito ser e como eu me relaciono com o mundo. Refere-se ao modo como a pessoa se vê, se posiciona frente à sociedade, né? E identidade de gênero não determina orientação sexual. O que é orientação sexual? É
quem eu desejo, é para quem está dirigido o meu desejo sexual, desejo afetivo, desejo de convivência, né? E eu trouxe uma tirinha aí da Laerte, era o Laerte, hoje é a Laerte, que é a resposta que deu às pessoas que estavam criticando a fase de transição dela, tá certo? Então eu acho muito bonito, né? Às vezes eu me vejo como gostaria que me vissem, às vezes eu me vejo como acho que me veem, às vezes me vejo como provavelmente estou, e às vezes me vejo como Mário Quintana. Eles que me criticam tanto passarão, e eu um dia livre desse corpo, minha alma, meu espírito, passarinho, estarei voando por aí. Bom, vou brevemente só falar algumas coisas aqui, que é assim, identidade de gênero é uma coisa que está ligada ao nosso sistema neurológico, né? Então, como eu sou e como eu me apresento está ligado à minha mente, está ligado ao meu entendimento, né? A orientação sexual está ligada ao meu afeto, né? Sexo biológico está ligado à minha genitália, né? E a expressão do meu gênero está ligada às minhas bases, que a gente pode considerar como base espiritual, inclusive. Muito rapidamente, né? Então, orientação sexual é a organização do erotismo desse indivíduo e do seu vínculo emocional, né, em relação ao gênero da sua parceria. E é muito interessante porque, se a gente pensar, daqui a pouquinho eu vou falar disso, mas os espíritos respondem para Kardec muito claramente que espírito não tem sexo, são criados iguais. Então, quando a gente tem afeto por alguém, a gente tem afeto pela pessoa, né? Nós aqui temos uma questão, que é inclusive a questão reprodutiva, essencialista, que faz com que a gente se sinta atraído pelo sexo oposto. É uma questão orgânica, mas não significa que não possa existir a atração e o afeto pelo mesmo sexo. Então, eu trouxe aí algumas imagens, né, de possibilidades de vínculos afetivos. A gente não fala mais sobre homossexualismo ou homossexualidade, é homoafetividade, né? Então, a gente tem aqui um casal homoafetivo, masculino-feminino, um casal heteroafetivo, e ali tem um casal transafetivo. Os dois são transexuais. Então, sexualidade é o jeito de ser do ser humano quanto ao sexo. Está muito além do sexo biológico e reprodutivo, porque ele é multifatorial. E no multifatorial, uma das maiores influências que tem sobre a pessoa é a influência espiritual. É a história que esse espírito traz. São as marcas que esse espírito traz. São os registros que ele traz. E são os gostos e tendências que esse espírito traz. O que diz a doutrina espírita, então, sobre a questão de gênero? Eu já antecipei um monte de coisa, mas vamos lá ver, né? Isso tudo que eu vou trazer para vocês são palavras de Kardec. Se essa influência da vida corporal repercute na vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a corporal. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Então, quando a gente pensa em gênero masculino e feminino, a gente entende muito claramente por causa do corpo, e principalmente por causa da genitália. Eu me lembro do meu avô falando quando nasceu o meu irmão, nós temos uma diferença bem grande, eu e meu irmão temos 10 anos de diferença, então eu já era uma criança já mais espertinha para as coisas. E a primeira coisa que o meu avô quis ver do meu irmão era o pintinho do meu irmão, né? É menino, é machinho, né? Então era muito interessante o quanto a genitália, né? O quanto a sociedade era uma sociedade calcada mesmo, falocêntrica, que a gente chama, mas calcada no genital masculino, né? Baseada nisso. Mudando de sexo,
Ele poderá, portanto, mudando o espírito, né, reencarnando num outro sexo, é o Kardec que está falando isso. Mudando de sexo, ele poderá, portanto, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo. E aí quem coloca gênero aí sou eu, porque nesse momento ele não está mais falando de sexo biológico, ele agora está falando de comportamento. Então, ele está falando de gênero, que acaba de deixar. Então, isso está na Revista Espírita, de janeiro de 1866. E aí vem a pergunta 201. Nossa, entre a 200 e a 201, olha quanta coisa a gente já falou, né? O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando Kardec colocou essa resposta no Livro dos Espíritos, houve uma debandada geral de homens que estavam acompanhando a doutrina espírita e permaneceu muito mais presente ao lado de Kardec, trabalhando inclusive com mediunidade, essas coisas, um grupo de mulheres. Os homens não acolheram a ideia de que eles poderiam reencarnar como mulheres. Né? Naquela época era muito complicado mesmo pensar isso, porque a mulher era tida como um ser muito inferior, tanto que chegaram a perguntar, mulheres têm alma? Né? Então, para vocês verem como era complicado. Eu acho que não se resolveu isso naquela época, ele ficou mais de 10 anos discutindo o assunto, como eu mostrei para vocês nas publicações. Eu me lembro da minha avó comentando algumas coisas, de que ela foi uma das primeiras pessoas que teve carteira de motorista aqui em Campinas, uma das primeiras mulheres a ter carteira de motorista aqui em Campinas, porque não era permitido. Não era permitido para a mulher votar, né? Então a gente tem que lembrar que é muito recente, né? Então Kardec já discutia isso e a coisa foi se arrastando ainda. Então, as mulheres podem encarnar-se como homens e, por consequência, os homens encarnar-se como mulheres. Não há, pois, entre os dois sexos, senão uma diferença material. Por que diferença material? Porque é o corpo físico, né? É um corpo de homem, é um corpo de mulher, né? Uma diferença acidental, na época de Kardec não tinha como alguém programar de ter um filho menino ou uma filha menina, hoje tem, né? Mas lá naquela época só se sabia quando nascia. A hora que nascia a criança é que ia ver se era menino ou menina, né? E temporária. Por que temporária? Que significa 80, 90 anos de encarnação diante da eternidade? É muito temporário. Então, eu estou nesse corpo masculino hoje, né? Posso ter uma encarnação de 80 anos, e isso é uma faísca dentro da eternidade que o meu espírito terá ainda. Né? Então, vai saber quantas outras, né, formas esse corpo terá. Quantos outros lugares esse corpo não, desculpem, esse espírito, né? Quantas outras formas esse espírito vai assumir, quantos outros lugares ele vai visitar, quantas outras experiências ele terá, né? Então, é apenas temporário. Uma diferença de vestimenta carnal temporária, né? Mas, quanto à natureza essencial do ser, essa é a mesma. Então, pela lógica, a gente conclui que, se existe igualdade espiritual, deve haver igualdade dos direitos sociais enquanto encarnados, porque aqui é apenas uma cópia rudimentar do que a gente vive lá. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Essa pergunta é a pergunta 817 de O Livro dos Espíritos. E aí os Espíritos respondem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? E aí, ao invés de responder, olha que interessante, o Espírito que trouxe essa resposta, ele faz uma outra pergunta falando para o Kardec: pense bem. Né? Reflita sobre a sua pergunta, né? Não é óbvia a resposta? Acho que o Kardec, em alguns momentos, ele levava umas lambadinhas nas respostas, né? E que obrigavam ele a pensar.
Na pergunta 818, ele pergunta: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Olha a inteligência de Kardec já nesse momento em separar as sociedades. Porque na sociedade em que ele vivia na França na época, as feministas já estavam ali, já estavam fazendo seus movimentos, já estavam exigindo direitos, mas ele quis marcar: existem lugares no planeta em que a mulher é submissa ao homem. E aí os espíritos respondem: do predomínio injusto e cruel e que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força física faz o direito. E aí eu trouxe aqui algumas imagens para a gente pensar a respeito, de lugares no mundo hoje onde a mulher ainda é oprimida. Se a mulher passa por opressão, não preciso dizer para vocês que os outros gêneros são vítimas de morte nesses lugares do mundo. É pena de morte para a homoafetividade, para trans, então é impensável. Em alguns lugares do mundo eles não conseguem conceber uma pessoa transgênero. Tá certo? Aqui é aquela moça que foi morta, foi lapidada, porque ela se recusou a usar o véu. A fraqueza, pergunta 820, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? E aí a resposta dos espíritos: a força que a um sexo Deus concedeu é para que proteja o outro, não para que o escravize. É excelente, A resposta deixa muito claro que nós temos funções complementares. O corpo da mulher realmente é um corpo diferente do corpo do homem. Se bem que se hoje eu for na academia, vai ter muita mulher que é muito mais forte do que eu, é capaz de me pegar no colo, Mas, assim, de qualquer forma, existe uma diferença. Essa diferença é clara em termos do organismo físico. O corpo da mulher é preparado para a reprodução, é ela que vai carregar o bebê no ventre, e em termos de organismo físico do homem, é a ele que é dado a função da força física. Por isso o homem desenvolve mais rápido, inclusive, força e musculatura. Mas vamos ver aqui, quando ele fala de proteger, acho que proteger também significa cuidar com afeto. A mulher também cuida com afeto. Aliás, quantas mães não tiveram que ser pai e mãe, Quantas mulheres não tiveram que ser o esteio econômico da sua família? Mas a gente está falando de tempos atuais. Porque na época de Kardec, uma mulher que ficava viúva com muitos filhos, se não tivesse uma boa herança, ela necessariamente tinha que se casar com alguém para poder cuidar da família, continuar mantendo a família. E aí a gente vê histórias como Cinderela, Então morreu o homem, veio a madrasta que casou, tal, não sei o quê, a Cinderela ficou com a madrasta, foi maltratada, mas tudo isso era uma realidade no passado, num passado não tão distante da gente. Mas a ideia do homem proteger a família, ela é proteger fisicamente essa família. É ele que se põe à frente, às vezes não, Mas é ele que se põe à frente da família no momento do perigo, do risco. Pergunta 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza, e aí eu frisei natureza, tá? Porque do que ele está falando então agora? Do corpo físico. Funções que a natureza propõe para esse corpo, terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, será que quando eles perguntam sobre funções da natureza, a gente não tem que olhar com muito apreço, com muito cuidado para essa função, vamos chamar de divina, de maravilhosa, que é a maternidade? E não que as mulheres que não vivam a maternidade não tenham também suas funções divinas e maravilhosas, mas enquanto corpo físico, essa é uma função importantíssima para a mulher e para a manutenção da existência da nossa espécie.
e também para a possibilidade da gente continuar reencarnando e aprendendo mais coisas aqui nesse plano. 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Então, olha que interessante, né? Como pode um homem, porque ele se sente mais forte ou mais importante numa relação, agredir a sua mulher? Será que ele gostaria de ser agredido? Como pode um homem humilhar uma mulher? Será que ele gostaria de ser humilhado? Como pode um homem bater num jovem porque ele é homoafetivo ou porque ele é transgênero na rua? Ele gostaria de ser agredido também? Ele gostaria de apanhar na rua? Então, essa é uma questão que a gente tem que trazer, porque é o princípio da justiça divina. Não façais aos outros aquilo que não quereríeis que façam com você, que vos fizessem, né? Então, isso é muito importante. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Essa pergunta é um anexo da pergunta anterior. Ele está falando de justiça e ele está trazendo um pouco da visão da justiça divina para a justiça dos homens, para a justiça social. E aí, o que vocês acham que os espíritos responderam? Claro, é óbvio, tal, nada. Ele deu um sermãozinho aqui, olha. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. E aí eu entendo, pelo menos vendo essa resposta, que ele não está se referindo apenas à questão de gênero. Qualquer pessoa que tivesse algum privilégio na criação, então se algum espírito tivesse sido criado melhor do que o outro, não existiria justiça. Todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. Todos temos as mesmas possibilidades de evolução, né? Então, olha aí, continuando. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Ele já foi claro, né? Hoje ainda está desse jeito, mas no futuro não pode estar. O futuro é hoje. E a gente ainda encontra dificuldade, a gente ainda vê mulher apanhando, ainda precisa existir uma lei Maria da Penha, ainda existem países no mundo que submetem as mulheres a condições horríveis. Existe país no mundo onde um camelo vale mais do que uma mulher, né? Aliás, eu me lembro de uma amiga que viajou, um casal de amigos que viajou para o Egito, e o infeliz fez uma brincadeira falando: eu troco a minha mulher por 3 camelos, e para explicar para o dono dos camelos que não ia acontecer negócio. Deu caso de polícia, né? Foi uma brincadeira mal colocada, né? Então, olha como é sério isso, né? Mas pelo menos a mulher dele valia 3 camelos, não um só, né? Bom, sua escravização marcha de par com a barbaria, né? Então, aqueles homens que eram homens conquistadores, destruidores, briguentos, guerreiros, né? Então, a escravização da mulher estava ligada a esse tipo de homem. Não é mais esse tipo de homem que vive aqui hoje. A gente tem até alguns lugares onde a violência é até bem alta, mas não chega nesse nível de violência, né? Os sexos, além disso, só existem na organização física. Olha ele reafirmando isso, né? Fora do corpo físico, não existe sexo desse jeito, né? Então, além disso, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos no plano físico, porque no plano espiritual já são direitos iguais. Então, a gente precisa trazer um pouquinho mais isso aqui para a nossa vida material, né? Porque ainda hoje essa balança não fica equilibrada. Ainda hoje mulher ganha menos do que o homem ocupando um mesmo cargo numa mesma empresa. Eu tenho uma paciente que ocupa um cargo numa determinada empresa, onde o inferior a ela, que é subordinado a ela, tem ouvido com a chefia dela e ela não.
né? Quando ela vai falar alguma coisa, ele interrompe, mas ele ouve tudo que o abaixo dela tem para falar. E ela tem percebido claramente isso acontecendo. É uma realidade. 2025 isso ainda acontece. Ainda tem mulher apanhando do marido, né? Então, essa balança não está equilibrada. Essa balança ainda depende de cada um de nós aqui, para nas nossas famílias plantarmos o entendimento de que as pessoas têm direitos iguais. De plantarmos entre os nossos amigos o entendimento de que amor ao próximo inclui igualdade. A gente não ama o outro fazendo diferença, né? Então, isso é muito importante. E lembrando, né, que entre a mulher e o homem nessa balança tem os outros gêneros. E a gente tem que sair desse esqueminha, né, que existia antigamente, da mulher sendo a rainha do lar, e entender que hoje nós temos uma mulher que ela é uma mulher profissional, ela trabalha, ela atua, ela contribui, às vezes ela mantém, né, a economia do lar, a economia da família, né? E o homem que está migrando também do macho dominador para um homem sensível, né? Eu sempre que eu falo alguma coisa a esse respeito, eu gosto de lembrar que eu sou o tipo de cara que chora em comercial de margarina, né? Dependendo do comercial de margarina, as lágrimas descem, eu falo assim, ai, que lindo, né? Eu sou o cara que gosta de cultivar plantas que florescem, eu sou o cara que gosta de uma boa música. Então, existe esse homem sensível. E hoje a gente discute muito o conceito de masculinidade que nos foi imposto. A minha geração teve um conceito que foi imposto, que homem é assim, homem não chora, né? Eu ouvi muito isso, engole esse choro, homem não chora. E hoje a gente está questionando isso. O homem tem o seu direito à sensibilidade, sim. O homem tem o seu direito, né, de manifestar-se como ele quiser e não ficar rígido dentro de critérios que são critérios bárbaros ainda, né? Então, isso é muito importante. Continuando em Kardec, aí a gente está falando agora daquele artigo que chama As Mulheres Têm Alma. E eu acho que o Kardec colocou esse título para dar uma resposta às pessoas que não se conformavam com a possibilidade de homens reencarnarem em corpos de mulheres, né? Então, olha aí que interessante. Só existe diferença entre o homem e a mulher em relação ao organismo material. Mas quanto ao espírito, a alma, ao ser essencial, não existe diferença. Porque não há duas espécies de almas. Todos somos criados iguais, né? Assim quis Deus, em sua justiça, para com todas as suas criaturas, dando a todos um mesmo princípio, estabeleceu a verdadeira igualdade. Com a doutrina espírita, e aí olha que interessante o que Kardec puxa para a doutrina, né? A igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Tem um dos artigos que ele chega a falar assim: se as mulheres perceberem que o espiritismo traz razões bem fundamentadas para a sua igualdade social, todas elas se tornarão espíritas. Ele faz essa afirmativa em um dos artigos. É muito curioso. Não é uma concessão da força sobre a fraqueza, mas um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. O Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, da igualdade e da fraternidade. Então, olha aí que interessante, mas aí a gente está falando tanto de gênero, achando que isso é tão importante, tão fundamental, e eu queria contar para vocês que dia virá, haverá um momento no nosso desenvolvimento e na nossa evolução que nós vamos abrir mão completamente disso. Nós não precisaremos mais. Então, olha, somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização, a gente não vai mais precisar tanto desse corpo material, né? É que a influência da matéria se apaga completamente e com ela desaparece o caráter dos sexos. A gente já vai ter agregado informação, conhecimento e experiência suficiente para sermos um ser mais pleno.
Um ser pleno, ele não é um ser dividido, binário, né? Ele é pleno mesmo. E qual é a atitude espírita que a gente tem que ter ante as diferenças de gênero? Aí eu já fui falando um monte de coisa, né? A gente só vai reforçar um pouquinho a ideia. Eu vou reforçar em cima do que Kardec mesmo escreveu, né? Sobre a emancipação das mulheres nos Estados Unidos. Que o homem destrua as barreiras que seu amor próprio opõe à emancipação da mulher. Essa frase, para mim, já diz tudo. Né? Porque o homem, ele é um bicho orgulhoso, né? Ele é um bicho que ele acha sempre que ele é a última bolacha do pacote, né? E a gente precisa ser um pouquinho mais humilde. A gente precisa baixar a bola e olhar com igualdade para todos os seres, igualdade para todas as pessoas. Então, em breve, né, essa mulher vai tomar o seu voo com grande vantagem para a sociedade. A mulher, sabeio, tem a centelha divina absolutamente como vós, porque a mulher é vós, como vós sois a mulher. Desculpem, eu disse que isso eram palavras de Kardec, mas não são, não. Isso daí foi um médium, o senhor Morim, numa manifestação psicofônica que trouxe a mensagem. Aqui é interessante, né? Na Revista Espírita não está usando o termo psicofonia. Ele fala sonambulismo espontâneo com dissertação verbal, né? Mas é psicofonia. Então, foi tão importante essa mensagem, ela é uma mensagem grande, eu peguei um trecho só, que o Kardec colocou como um artigo na Revista Espírita, né? Sobre a emancipação da mulher nos Estados Unidos. Então, olha só, qual é a atitude do espírita em relação a tudo isso? Compreensão e respeito. Isso vai ser sempre fundamental. De uns para com os outros, sempre, independente de gênero, independente de como essa pessoa se veste, se tem ou não tem um monte de tatuagem no corpo, se usa roupa assim ou assado, sabe? Se fala de um jeito ou fala de outro, se trabalha com isso ou aquilo, não importa. Somos todos espíritos criados por Deus de forma igual. Então, nós temos que compreender e respeitar a todos. Então, o respeito também acerca das sexualidades, no plural mesmo, né? Essa grande gama, como eu disse no começo, se fosse ter sigla, tinha que ter para todos nós aqui. Cada um de nós tinha que ter a sua sigla, né? Então, acerca das sexualidades e suas diferentes manifestações quanto ao gênero, então a gente está falando de diversidade sexual, e isso abre maiores possibilidades para uma boa convivência de uns para com os outros, conquistando assim uma vida mais plena e feliz. Tanto eu, que compreendo e respeito aos outros, tenho uma vida plena e feliz, quanto quem é respeitado e compreendido. Né? A gente vive isso, por exemplo, em casa. Né? Quando você para ouvir a criança que você tem em casa, o seu filho, o seu neto, e entender o que ele está pedindo e oferecer muitas vezes essa compreensão, ele fica feliz e você fica feliz também. A gente já treina isso no nosso lar, na nossa casa. Não é no nosso lar, é no nosso lar. Tá? Na nossa casa. Então, é tão importante a gente perceber que o treino que a gente tem na nossa célula social, que é a nossa família, tem que ser expandido. A gente ama a família incondicionalmente, não é verdade? Às vezes a gente briga, às vezes rosna um com o outro, às vezes fica de mal, mas a gente está treinando sempre, né, a aceitação. Né? Isso é um treino para a sociedade num grande porte. É fácil, né, a gente gostar dos amigos, porque esses a gente escolhe. Né? Na sociedade, a gente não escolhe todo mundo, mas tem que respeitar e compreender do mesmo jeito. Então, a gente tem que aprender a ressignificar os nossos preconceitos. Né? É tão importante isso. Tem muita figurinha na internet que tem um X em cima do preconceito, mas tem gente que vai lá com a borracha e consegue apagar. Então, eu prefiro queimar, porque daí não tem como restituir mais. Preconceito é algo que tem que ser eliminado da nossa existência. Ele só nos atrasa. Ele atrasa a evolução do nosso planeta, atrasa a nossa evolução. É uma âncora horrível que não deixa a gente navegar. Então, é um convite para vocês.
principalmente em questões que envolvam, né, diferença entre as pessoas, a gente tem que superar o preconceito. Né? Acho aquela pessoa é feia porque ela não se comporta como eu. Isso é preconceito. Vamos abandonar isso. Né? Não gosto desta raça, não gosto daquela pessoa por causa do corpo dela, grande ou pequeno, não gosto daquela pessoa por causa do cabelo. Não existe isso. Porque um dia, isso se a gente já não viveu isso, mas um dia a gente vai viver corpos diferentes. E a gente vai ter tudo isso que a gente costuma achar que é feio. E não existe raça superior ou raça inferior. Existe raça humana. Raça humana. A gente tem que assumir essa consciência. Eu tenho que tomar cuidado, mas eu vou falar, né? Quanta gente aí deixou de gostar de pessoas por causa de política, né? Somos todos iguais. E no plano espiritual não vai ter política, gente. É melhor fazer as pazes já. Né? Melhor agora do que ter que reencarnar lá para acertar uma coisa banal e passageira. Provando que não há espíritos homens e espíritos mulheres, que todos têm a mesma essência, a mesma origem, o mesmo destino, o Espiritismo consagra a igualdade dos direitos. A grande lei da reencarnação vem, além disto, sancionar esse princípio. Então é aquilo que eu falei, vamos viver todas as experiências que a gente tiver que viver aqui, encarnados. Considerando-se que os mesmos espíritos podem encarnar-se tanto como homens quanto como mulheres, e aí eu vou esticar um pouquinho, tá? Enquanto seres biológicos, homens ou mulheres, enquanto gênero, masculino, feminino, transgênero, gay, lésbica, agênero ou não binário, que mais que a gente tem? Assexuado, e todos esses múltiplos gêneros. A gente vai passar por tudo isso, porque é uma forma do nosso espírito aprender alguma coisa. É na lambada que a gente aprende, não é dançando lambada, é tomando algumas lambadas que a gente aprende algumas coisas. Então, quem tem dificuldade com algum desses temas vai viver isso em algum momento. Pode não ser nessa encarnação, mas vai viver isso em algum momento, né? Então, olha só, eu coloquei aqui enquanto seres biológicos, né, os asteriscos aí são meus, né? Disso resulta que o homem que escraviza, agride, ofende, discrimina a mulher, poderá ser escravizado, agredido, ofendido, discriminado por sua vez. Isso está numa dissertação espírita de abril de 1868, e quem escreveu foi o próprio Allan Kardec. Pessoal, nossa intenção aqui no plano físico é que as pessoas se acompanhem mutuamente, que a gente se ajude mutuamente a passar por essa experiência física, com todas as suas provas, com todas as suas vicissitudes, porque a gente veio aqui para passar por isso, né? Com todas as dificuldades que nos são inerentes. Se a gente não se ajudar, e é por isso que a gente reencarna em grupo, a gente não vai conseguir chegar lá. Nem a sociedade vai evoluir. A gente espera tanto, né, tantas vezes, né, a tal da evolução do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, mas será que a gente está fazendo a nossa parte? Se você não estiver dando a mão para a pessoa que está ao seu lado, muitas vezes precisando, e esse é o princípio da caridade, que a gente não pode abrir mão porque é uma máxima da doutrina espírita, né? A gente não está fazendo a nossa parte. E às vezes é mais simples do que parece. A gente dificulta as coisas, né? A gente problematiza as coisas, né? Então, eu recebo no consultório muitas vezes uma mãe que ama profundamente o filho, mas que está renegando o filho porque ele é gay. Que amor profundo é esse? Dê a mão para o seu filho, ele continua sendo o mesmo espírito que você amou o tempo todo, né? O pai chega, às vezes, entristecido porque a filha decidiu que ela vai ser uma super profissional e não vai se casar, e ele não vai ter netos. Ela continua sendo o mesmo espírito que você sempre amou, né? Então,
temos que fazer a nossa parte, não é tão difícil quanto parece. A gente só problematiza. Tá bom? Então, o meu recadinho era esse. Está aí de novo as referências bibliográficas desse trabalho de hoje. E eu agradeço muito pela atenção de vocês, pela paciência de vocês. E eu desejo a todos uma excelente semana, né? Essa que está começando. Muito obrigado.